estudo, que essa é a segunda mensagem da série Síndromes Espirituais que Matam ou que Causam Dor e Derrota. Para quem não estava no domingo passado, uma síndrome é um estado doentio, caracterizado por um conjunto de sinais ou de sintomas. Sinais e sintomas. E a síndrome, a doença, ela precisa ser reconhecida, ela precisa ser tratada para que ela possa ser curada. Nós sabemos que existem as doenças físicas, né? Aquelas doenças patológicas detectadas por exames de laboratório, raio-x, né? Os irmãos sabem do que nós estamos falando. Mas tem também doenças que são psicológicas, tem também doenças mentais, essas são até mais complicadas, mais complexas, difíceis. Existem doenças que são crônicas. Sabe o que é uma doença crônica? Aquela que se arrasta por muito tempo, que o médico diz: olha, isso não tem como curar, isso aí a gente vai remediando, a gente vai levando, vai convivendo com isso, vai aliviando o sintoma, mas é crônico, o negócio é complicado. Tem algumas doenças que são muito antigas, por exemplo, a lepra, hoje aqui no Brasil, né, chamada de hanseníase, mas é a mesma lepra. Essa doença velha, antiga, e algumas outras aí que são antigas também. E tem também doenças que são hereditárias, doenças que vão passando de geração para geração, vão passando de pais para filhos. Também é algo terrível. Mas nós estamos falando não de doenças físicas, nós estamos falando aqui de doenças espirituais. E na vida de quem conhece a Deus, na vida do crente principalmente, também provocam resultados terríveis, assim como as doenças físicas. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 22. Vamos ver aqui um personagem muito conhecido da igreja. Uma leitura um pouco extensa, uma palavra um pouco extensa também. Hoje em dia tem um pouquinho de paciência, né, irmão? Você pensa que no dia da ceia elas não vão para a escola, elas ficam aqui. Não se incomode, mas fique ligado, irmão, na palavra. Procure não deixar o teu coração, a tua mente se desviar de coisas e pensamentos lá de fora. E se alguma criança porventura fizer algum barulhinho aí, irmão, você ignora isso. Fica centrado na palavra, né? Fica concentrado no trono da graça, para que Deus possa falar no teu coração. Tenho certeza, irmãos, tenho certeza, só na leitura do texto bíblico há muito mais poder do que qualquer palavra que eu proferir. Amém. Só na leitura do texto. Então fique ligado para que Deus possa falar no teu coração. Amém? Números capítulo 22, a partir do verso 1. Se você perceber que eu não li alguma coisinha, é porque eu pulei para já ir para outro versículo, tá bom? Porque não são assuntos que às vezes não vão interessar para nós nesta noite. Diz assim, quem já encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: depois os filhos de Israel partiram e acamparam-se nas planícies de Moabe, além do Jordão. Verso 2: Balaque, filho de Zippor, viu tudo que Israel fizera aos amorreus. Verso 3: E Moabe tinha grande medo do povo, que era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Verso 4: Por isso disse aos anciãos de Midian, Balaque, o rei, disse aos anciãos de Midian: agora esta multidão lamberá tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva. Nesse tempo, Balaque era rei de Moabe. Verso 5: Ele enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a fim de chamá-lo, dizendo: eis que saiu do Egito um povo que cobre a face da terra e estaciona de fronte de mim. Vem, pois, agora, eu rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, e porventura prevalecerei de modo que o possa ferir e expulsar da terra, porque eu sei que será abençoado aquele a quem tu abençoares, e amaldiçoado aquele a quem tu amaldiçoares. E foram-se, pois, os anciãos de Moabe e os de Midian, com o preço dos encanamentos
aditamentos nas mãos, e chegando a Balaão, referiram-lhes as palavras do rei Balaque. Verso 8. Então eles responderam, Balaão: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes ficaram com Balaão. Verso 9. Então veio Deus a Balaão e perguntou: quem são estes homens que estão contigo? Respondeu Balaão a Deus e disse: Balaque os enviou, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora amaldiçoar-me este povo. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Verso 12. Deus disse a Balaão: não irás com eles, não amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Verso 13. Levantando-se Balaão pela manhã, disse aos príncipes: ide para a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Verso 14. Os príncipes vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Verso 15. Balaque, porém, tornou a enviar príncipes em maior número e mais honrados do que aqueles. Verso 16. Estes vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, rogo-te que não te demores em vir a mim. 17. Que grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, amaldiçoar-me este povo. Verso 18. Respondeu Balaão ao servo de Balaque: ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor para fazer coisa alguma, nem pequena nem grande. 19. Agora, pois, rogo-vos que fiqueis aqui ainda esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Verso 20. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse: já que estes homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia, farás somente aquilo que eu te disser. 21. Então levantou-se Balaão pela manhã, alvardou sua jumenta e partiu com os príncipes. 22. A ira de Deus se acendeu, porque ele ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, ele ia montado na sua jumenta, tendo consigo seus 2 servos. 23. A jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, e desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e de outro lado. 25. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, cozeu-se com a parede, apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que ele tornou a espancá-lo. 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar. 27. E vendo a jumenta o anjo, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu, e espancou a jumenta com o bordão. Nisso, abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão. Dá uma paradinha. Deixa eu falar uma coisa. Pessoas incrédulas, elas veem um negócio desse na Bíblia, ela fala que nós somos loucos. Fala que crente é xarope, crente não tem juízo, onde se viu, a jumenta vai conversar. Quem fez o homem? Deus. Quem criou os animais? Deus. Quem fez com que o homem falasse? Deus. Quando Jesus veio à terra, ele não deu voz para mudos? Sim ou não? Sim. Quem fez com que o cachorro latisse? Foi Deus. Grave uma coisa no teu coração: nosso Deus, ele é criador, ele tem poder de criação, ele faz. Ele nos deu voz. Se ele me criou e me deu voz, ele tem poder para criar um jumento, e tem poder para dar voz para o jumento. Ele tem poder para dar voz para qualquer animal, porque se
o cavalo relincha, é porque Deus deu essa capacidade para o cavalo. Se Deus der capacidade para o cavalo, ele conversa. Até um tapado como eu converso, e converso porque Deus deu capacidade para a gente conversar. Amém? Só queria dizer isso aqui. 28. Nisso abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão: que te fiz eu? Para que me espancasse essas 3 vezes? Respondeu Balaão: porque zombaste de mim. Oxalá que eu tivesse uma espada. Oxalá significa que bom seria. Tomara que. Então Balaão disse para a jumenta: se eu tivesse uma espada na minha mão. Pois agora eu te mataria. Versículo 30. Tornou a jumenta a Balaão: porventura não sou tua jumenta, em que cavalgaste toda a tua vida até hoje? Porventura tem sido meu costume fazer esse tipo de coisa para contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. E disse-lhe o anjo: por que espancaste a tua jumenta? Eis que eu te saí como adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. 33. A jumenta, porém, me viu, e já 3 vezes se desviou de mim. Se ela não tivesse se desviado, na verdade, que eu é que teria te matado, deixando ela com vida. 34. Respondeu Balaão ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai com os homens, porém somente a palavra que eu te disser falarás. Assim Balaão seguiu com os príncipes de Balaque. Diga bem forte: Balaão seguiu com os príncipes de Balaque. Versículo 36. Tendo Balaque ouvido que Balaão vinha chegando, saiu-lhe ao encontro até ir Moabe, a cidade, um lugar, cidade fronteira que está à margem do Arnon. O Arnon é um riacho. 37. E perguntou Balaque a Balaão: porventura não te enviei diligentemente mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Gostaria que você repetisse isso de novo. Diga bem forte: não posso eu, porventura, honrar-te? Versículo 38. Respondeu Balaão: eis que sou vindo a ti. Porventura poderei eu agora de mim mesmo falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque, e chegaram a Quiriate-Uzote. 40. Então Balaque ofereceu em sacrifício bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tornou a Balaão e o levou aos altos de Baal, e viu ele dali a parte extrema do povo. Diga bem forte: o levou aos altos de Baal. Glória a Deus. Queridos, cegueira é a doença da qual nós vamos falar esta noite. Quem é acometido de cegueira, né, irmãos, perde os principais sentidos do corpo humano. Fica bem prejudicado. Você imaginou uma pessoa cega, né? Não consegue ver as belezas criadas por Deus. Irmão, não é gostoso ver as belezas que Deus criou? Quando eu olho aqueles canarinhos amarelos cantando, passeando assim na terra, acho tão bonito aquilo.
Falar que coisa linda, né? Que maravilha. Ontem a gente estava no sítio, lá na casa do irmão João, veio um tucano, sentou ali numa moreira, com aquele bico bonito, todo enfeitado, colorido, de amarelo e alaranjado, né? Coisa linda, a gente vê as belezas de Deus. Uma pessoa cega não vai enxergar as belezas de Deus. A locomoção dessa pessoa fica prejudicada também, né, irmãos? Ela não consegue ver os perigos da estrada por onde caminha. São os maiores problemas de uma pessoa que é cega. Ela pode sofrer danos ainda piores ao seu corpo por cair, às vezes, em locais, terrenos perigosos que ela não vê. E isso pode até levá-la à morte. E ela fica, de certa forma, dependente. Para começar, fica dependente de um instrumento, de uma bengalinha, né? Para ir apalpando antes de andar. Ela já fica dependente de alguma coisa. Ou dependente de cão-guia, ou de outras pessoas para guiá-los. Olha para esse irmão bonito que está do teu lado e fala assim para ele: tem que confiar no outro. Tem que confiar no outro. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. É mole hoje em dia confiar nos outros? Meio complicado, né, irmãos? Pegar uma pessoa boa, tá bom. Só Deus sabe, né? Infelizmente. O que pode provocar cegueira numa pessoa? Mau uso dos olhos, descuidos. Por exemplo, olhar para a solda, né? Olhar para a solda é um perigo, né, irmão? Está soldando. Se não proteger bem a vista, não pode se descuidar, né? Então, descuidos, acidentes podem provocar a perca da visão. Doenças podem provocar a perca da visão, como por exemplo catarata e outras, né, que vão se desenvolvendo, glaucoma, tanta doença aí da visão. E essas doenças podem levar à cegueira. Tratamento preventivo para evitar a cegueira, né? Exames, de vez em quando, né? Dar uma examinada, detectar. Cuidados, né? Usar óculos protetivos, corretivos de foco, de visão, né? Por que a gente usa óculos? Para corrigir o foco da visão, para não ir ficando pior, né? E tem também tratamento corretivo, às vezes, né? Cirurgias, colírios, pomadas, quando possíveis, de cura da cegueira. Algumas são possíveis serem curadas, outras não. Nós vamos falar hoje da cegueira espiritual. Essa era a síndrome de Balaão. Essa era a doença de Balaão, a doença que acometeu Balaão, cegueira espiritual. A cegueira espiritual, ela também vai se desenvolvendo aos poucos, como se fosse uma catarata. Se descuidar, fica completamente cego, espiritualmente também, não é? Geralmente as pessoas já mais experientes na vida, né, às vezes contraem aí essa catarata, né? Vocês precisam cuidar, né? Se descuidar e falar, não estou nem aí, deixa, vai deixando de qualquer jeito, pode ficar cego, pode chegar ao ponto de não enxergar nada. E a cegueira espiritual também é assim, ela não vem de repente, irmãos. Ela vai acontecendo também. Balaão estava agora, nesse ponto da história, nesse ponto do texto que nós lemos, Balaão estava completamente cego. Agora imagine uma coisa triste, irmãos, que coisa triste, um profeta de Deus, cego espiritualmente. Já parou para pensar nisso? Um homem de Deus completamente cego espiritualmente falando. Ele não estava enxergando. Balaão não enxergou a manifestação de Deus na sua vida. Balaão não estava vendo o perigo de morte espiritual que ele estava correndo. Aliás, você percebeu, não sei se você percebeu na leitura, que a Bíblia diz que a jumenta desviou 3 vezes do anjo do Senhor, que se apresentou diante de Balaão. Por quê? Porque a jumenta viu que o anjo do Senhor estava com a espada desembainhada da mão. Ou seja, a espada não estava na bainha, a espada estava pronta para ser usada. Então Balaão não estava vendo o perigo de morte espiritual
espiritual que ele estava correndo aqui, o pior de tudo, na vida de uma pessoa de Deus, na vida de um homem de Deus, ou na vida de uma mulher de Deus, que é mais triste e perigoso, é que a jumenta, que não tinha nada com isso, viu que o profeta, que tinha a obrigação de ver, não viu. Coisa triste e feia até, né, irmão? Pensou? A jumenta, uma jumenta, um animal vê o que um homem de Deus tinha que ter visto. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 16, diz assim: mas foi repreendido pela sua própria transgressão, um mudo jumento. Aqui o escritor Pedro, o apóstolo Pedro, usou um jumento, mas é o gênero, tá, irmão? Não se prende aí no sexo, não, gênero. Um animal, né? Jumento. Ele diz aqui: um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Escute bem, irmãos, aquela jumenta, ela impediu, não toda a loucura do profeta Balaão, ela impediu que ele fosse morto ali naquela hora pelo anjo do Senhor. Então, a jumenta salvou a vida do profeta cego. Balaão, naquele momento da história, esse momento da história que nós lemos, ele não enxergou, ele não viu o objetivo de Satanás. Parece uma coisinha, parece uma historinha comum, simples. Não, irmãos, ali havia um intento satânico, havia um intento maligno, e Balaão, o profeta de Deus, ele não conseguiu enxergar qual era o objetivo de Satanás. Por quê, irmãos? Se Satanás quer destruir o seu povo, preste atenção numa coisa, isso serve para nós hoje. Se Satanás quer destruir o seu povo, então Satanás quer destruir você. Se Satanás quer destruir o meu povo, ele quer me destruir. Eu fico lembrando quando Mardoqueu, vocês lembram quando Mardoqueu foi até a rainha Esther e falou: olha, entra num jejum aí. Você entra lá na presença do rei lá e pede uma audiência com o rei, porque o negócio está complicado. Ela falou: ó, eu não posso entrar na presença do rei, porque tem um mandamento aqui, quem entrar na presença do rei sem ser solicitado pelo rei, sem ser convidado pelo rei, se o rei não estender o cetro de ouro, ele manda matar na hora. Era uma lei lá dos medo-persas lá, e aí Mardoqueu disse assim para ela: olha, minha filha, você dá um jeito aí, você vê lá o que você vai fazer, não pense você que se essa lei aí prevalecer, que você vai escapar, porque você é rainha. Não, você não vai escapar não, porque você também faz parte do povo judeu, a lei vai te atingir também. Então entenda uma coisa: quando Satanás quer destruir o teu povo, se ele quer destruir o teu povo, ele quer destruir você também. Você não está ali. A Bíblia diz no versículo 6 que Balaque disse: vem me amaldiçoar este povo, pois é um povo mais poderoso do que eu, porventura eu prevalecerei de modo que o possa ferir e expulsar da terra. Então veja bem, Balaque veio, falou para Balaão qual era o seu intento, falou para Balaão qual era o povo que ele queria destruir. E Balaão estava tão cego espiritualmente que ele não conseguiu enxergar o objetivo de Satanás, que era destruir o próprio povo de Balaão. Ele não viu o profeta de Deus, ele não enxergou as artimanhas que o inimigo usa, as artimanhas do inimigo usadas contra ele próprio. Sabe por que usadas contra ele próprio, irmãos? Porque é o seguinte: se o inimigo tirar você do propósito de Deus, ele acaba com a tua vida. Se ele conseguir tirar você do propósito de Deus, ele acaba com a tua vida. Balaão não estava enxergando isso. E Satanás vem, o inimigo vem ali. Irmãos, o rei Balaque era um instrumento de Satanás. Ele vem ali e ele usa todas as armas. O inimigo, quando ele vem para tentar te destruir, a Bíblia não diz que o diabo não vem senão roubar, matar e destruir. E ele vem contra você, irmãos, ele usa todas as armas que ele tiver na sua mão, todas. Ele não vai economizar nada.
Ele não está preocupado se é ético ou não, se é bonito ou não, se tem cabimento ou não, se é comum ou não é comum, se tem tradição de usar aquilo ou não. Ele não está preocupado com nada disso, irmãos. Ele vai usar tudo que ele puder. E muitas vezes Satanás, o inimigo, ele usa de bajulação para te convencer a tirar dos propósitos de Deus para a tua vida. Grave isso no teu coração. Muitas vezes Satanás, ele vem até o crente e ele bajula o crente para tentar tirar o crente do propósito de Deus. E foi isso que ele fez com Balaão. No versículo 6 aqui do capítulo 22, ele vem e diz assim: vem, eu rogo-te, eu insisto, eu estou pedindo para você, Balaão. Só esse pedido aqui, já tem gente que só de ser convidado para alguma coisa já se sente grande. Ah, eu fui convidado. Ele diz: vem, eu rogo-te, porque, olha a bajulação, porque eu sei que aquele a quem tu abençoares será abençoado. Olha lá, porque ele presta atenção no que o inimigo fala para Balaão. Ó, Balaão, eu sei que você é um homem de Deus, eu sei que tem poder nas tuas palavras. Traduzindo em miúdos, trazendo para os dias de hoje, eu não sei nem se os dias de hoje ainda é isso, né? No meu tempo aqui mais recente. Ô Balaão, você é o cara, é você, Balaão. Tem que ser esse negócio aqui para você, Balaão. Tem que ser você. Eu sei que o que sai da tua boca não tem erro. Você falou, está falando, Balaão. Ele estava ali bajulando Balaão. Ele dizia: eu sei que aquele a quem você amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Então ele estava bajulando Balaão. Não, sério, não estava enxergando nada disso. Ele vem então e coloca outro foco diante dos teus olhos, e vai parecer que aquilo que Satanás está propondo, aquilo que o inimigo está propondo aqui, Balaque, um instrumento de Satanás, vai parecer que aquilo que ele está propondo vai resolver toda a tua vida, vai resolver teus problemas, vai te trazer uma vantagem para a tua vida. A Bíblia diz no verso 15: tornou a enviar príncipes em número maior e mais honrados do que aquele. Mandou gente importante procurar Balaão. Está ligado? Foi que Satanás trabalhou. A Bíblia diz no versículo 17: porque grandemente te honrarei, farei tudo que me disseres. Não posso eu, lá no 37, quando ele encontra pessoalmente, o rei Balaque encontra pessoalmente com Balaão, ele diz: não posso eu, na verdade, honrar-te? Escuta uma coisa que eu vou te dizer. Essa foi a pergunta que Balaque fez para Balaão: porventura eu posso te honrar? Escute uma coisa que eu vou te dizer: o diabo nunca vai honrar um crente. Nunca. Isso vai contra a natureza dele. Nem que ele queira, mesmo que ele quisesse, não é papel dele. O papel dele é roubar, matar, destruir. O diabo sempre usa essa bajulação. Pior do que isso, Balaão estava cego, tão cego que ele não estava enxergando a sua condição espiritual naquele momento. Estava tão caído que estava discutindo com uma jumenta. Só Deus na causa. Tão caído que ele estava ali discutindo com a jumenta. Tão caído que a jumenta salvou ele da morte. A sua vida, a sua integridade física dependendo de uma jumenta. Olha o estado que esse homem estava, mas ele não enxergava, ele não estava enxergando a sua situação, irmãos. E estava se achando, né? Estava se achando a última bolachinha do pacote. Ele era especial, estava se achando especial. Estava bravo. Balaão estava bravo com quem estava mais certo do que ele. Estava bravo com a jumenta estava mais certa do que ele. A condição espiritual de uma jumenta estava melhor do que a do profeta de Deus. Olha que situação. Ele estava tão cego, irmãos, que ele não sabia mais discernir entre a vontade de Deus. E lembra que eu falei de doença hereditária, doença que vai passando, doença que vai
Ele estava tão cego que ele não sabia mais discernir entre a vontade de Deus e a permissão de Deus, talvez por causa de uma insistência. Não era a vontade de Deus que fosse, mas ele não estava enxergando isso. Ele não sabia mais o que era estar debaixo da bênção de Deus ou estar debaixo da maldição de Deus. No versículo 22 diz assim: a ira de Deus se acendeu, porque ele ia. A ira de Deus se acendeu porque Balaão estava indo. Alguém vai dizer: pastor, mas não foi Deus que falou para ele ir? Mas isso não era a vontade de Deus, irmãos. Isso era a insistência, era a teimosia do camarada. Era já um passo da cegueira espiritual que ele se encontrava. E a prova de que Deus não queria que ele fosse é que a Bíblia diz: e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, se colocou como adversário dele. Ele não estava enxergando, irmãos. Escute o que eu vou te dizer: Balaão estava tão cego espiritualmente que ele não estava enxergando Deus. Coisa triste é quando um homem, um ser humano, não consegue enxergar Deus. Nós não vemos Deus com os olhos carnais. Deus, num comparativo aqui, claro que não chega à altura, né? É um comparativo que não está à altura de Deus. Mas Deus é como o vento. Nós não vemos o vento, mas nós vemos os efeitos do vento sobre nós. Você não vê Deus visualmente com os olhos da carne, mas você vê os efeitos de Deus na tua vida, se você estiver ligado espiritualmente. Se você não estiver cego espiritualmente, você vê a mão de Deus sobre a tua vida todos os dias. Amém. Glória a Deus. Balaão não estava enxergando Deus, Balaão não estava enxergando a obra de Deus. E aqui Deus ainda me revela umas coisas mais fortes ainda. O anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Então Deus estava trabalhando contra aquele intento louco de Balaão de atender o convite de Balaque. Atender o convite de Balaque era loucura. Ir até Balaque era a maior loucura que Balaão estava fazendo, e Deus estava se colocando como adversário, tentando impedir aquela intenção louca de Balaão. Mas ele não estava enxergando a obra de Deus. Deus estava trabalhando. E escute, ele não estava vendo a mão de Deus, que ainda estava ao seu favor. A mão de Deus ainda estava a favor de Balaão. E quando esse anjo de Deus vem ali com uma espada embainhada na mão, na frente de Balaão, Deus estava trabalhando a favor de Balaão. E Deus falou ao meu coração: alguns obstáculos, preste atenção que isso é importante para a tua vida. Alguns obstáculos que acontecem na tua vida vêm de Deus. Alguns impedimentos que acontecem na tua vida vêm de Deus, para o nosso bem. Respondeu Balaão ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estavas parado no caminho para te opores a mim. E agora, a palavra de Balaão para o anjo do Senhor: e agora, se te parece mal, irmãos, se te parece mal, se o anjo estava lá para se pôr por adversário dele, ele não tinha que perguntar ainda: ó, se o senhor achar que não está bom, então eu volto para casa. Ainda ele fez essa pergunta louca, irmão, o homem estava louco. Se te parece mal aos teus olhos, voltarei. Ele não enxergou que ele estava encantado, seduzido pelo prêmio do inimigo. Não viu que aquele prêmio era um grande engano para a sua vida. Ele não enxergou isso. Judas 1,11 diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados, escute aqui, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá, porque Corá foi um rebelde. Aquele que não faz a vontade do Senhor. Então ele cita aqui alguns personagens e inclui Balaão aqui com engano do prêmio. Acha que o que o diabo está propondo vai ser bom para a tua vida. Balaão não estava enxergando isso. Bom, nós sabemos, quem é leitor da Bíblia conhece. Eu não vou pregar sobre isso hoje, porque o tempo não permite. Então a gente vai tratar de um assunto só, que é a doença espiritual do Balaão.
Mas nós sabemos que Deus protegeu o seu povo, né, das intenções de Balaque, de suas pretensões malignas. Em Neemias, no capítulo 13, versículo 2, diz assim: naquele dia leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais nas assembleias de Deus, porquanto não tinha saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, mas contra eles assalariaram Balaão para os amaldiçoar. Então é esse povo aí, é um dos dois povos que Balaque governava aí, e veio assalariar Balaão para ir amaldiçoar. Diz assim: contudo, o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então Deus livrou o seu povo desse intento maligno de Balaque, mas o foco hoje é outro. Então eu queria convidar você para você ver comigo aqui, irmãos, o desfecho que teve na história de Balaão. Como que Balaão é lembrado? Olha bem, tudo está registrado, irmãos. Toda a nossa vida está sendo registrada, os nossos atos estão sendo registrados. Por isso que lá no Apocalipse diz assim: abriu-se o livro da vida. Não diz assim lá no Apocalipse? Abriu-se o livro da vida. E depois diz assim, ó, e abriram-se outros livros. Nossas ações, nossos atos estão sendo registrados, né? Então vamos ver aqui como é que Balaão é lembrado. Primeiro, ele é lembrado como profeta que se vendeu, corrupto que se vendeu. Neemias 13:2, mas contra eles assalariaram Balaão, ou seja, contrataram, compraram, foi comprado pelo inimigo. E o pior de tudo, né? Ser contatado, ser procurado, receber uma proposta, até aí dá até para entender, né? Ó, Satanás veio e tentou me arrastar. Até aí até dá para engolir, porque Satanás vai fazer isso. Mas o problema maior é que Balaão quis, aceitou, ele foi. Então, conhecido como profeta vendido, profeta que se vendeu. Ele é conhecido como profeta que amou. Se ele amou, significa que ele valorizou, significa que ele se empenhou para ter o prêmio da injustiça. Então ele é conhecido como profeta que amou o dinheiro sujo. 2 Pedro 2,15, os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Aquilo que você ama, você luta por aquilo, você busca, você corre atrás, você se empenha. E é assim que é. Foi conhecido como profeta que ensinou o inimigo a derrubar os filhos de Deus. Mas meu Deus, era um profeta de Deus, não é porque ele ficou conhecido, irmãos. Aqui Apocalipse 2,14 diz assim: algumas coisas tenho contra ti, tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Então, vendo dessa forma, o que eu posso concluir? O que nós podemos concluir? Que Balaão é conhecido como o conselheiro do pecado, o profeta da praga. É assim, irmãos, o profeta da praga. Números 31:16 diz assim: eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, fizeram que os filhos de Israel pecassem contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Então olha como é que o camarada ficou conhecido, irmãos, como falso profeta. Ele foi. Agora eu quero pegar aqui um texto em 2 Pedro, no capítulo 2, e fazer uma leitura de alguns pontos aqui, porque Balaão está incluído como um desses. Então Balaão foi conhecido como um falso profeta, como uma nuvem sem água. E para que serve uma nuvem sem água, né, irmãos? Não serve para nada. É a mesma coisa de um carro sem roda, não te leva para lugar nenhum. Panela sem comida, também não resolve nada. Arma sem munição. 2 Pedro 2,1, se você quiser acompanhar comigo, vou rápido aí, eu vou pular umas partes, tá? Mas houve também entre o povo falsos profetas, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Então, Balaão foi o introdutor, o pregador de heresias, porque ele levou o que ele não conseguiu fazer com o povo de Deus, ele ensinou para Balaque: ó, desse jeito, você quebra eles, você derruba eles.
ele conseguiu. Por causa dele será, diz aqui, negando até o Senhor, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Verso 2: por causa dele será blasfemado o caminho da verdade. 3: movidos pela ganância e com palavras fingidas. Então olha aí, Balaão é conhecido o quê? Como um homem fingido, negociante da fé, porque diz aqui, eles farão de vós negócio. Versículo 3: a condenação dos quais já de largo tempo não tarde, e a sua destruição não dormita. Verso 12: são criaturas irracionais. Então Balaão é conhecido como irracional, igual a mula, igual a jumenta, irracional. Verso 13: recebendo a paga de sua injustiça, pois que tais homens têm prazer em deleites à luz do dia. Tem prazer, né, em se aproveitar, né, de algo injusto. Foi o que aconteceu com Balaão, estava de olho no prêmio que Balaque lhe ofereceu. Diz aqui, são nódoas. Nódoas são eles, e máculas. Alguém aqui sabe o que é nódoa? O povo que às vezes fala português meio, né? Tem aquele português, como é que fala quando não é formal, coloquial, né? Aquele português da linguagem popular, assim, né? A nódia, a jaca, né? A jaca costuma ter uma nódia, né? A gente falava nódia, mas o certo é a nódoa, é isso aí. Aquilo pega, gruda, solta. É terrível a tal da nódoa. E a Bíblia chama eles de nódoas. São eles e máculas. Mácula significa mancha. Balaão é conhecido como uma mancha no meio do povo de Deus, deleitando-se em suas dissimulações. Então é conhecido como um dissimulado. 14: tendo os olhos cheios de adultério. Então ele era conhecido como adúltero, adulterou a palavra, adulterou a verdade. Insaciáveis, engodando almas inconstantes, tendo um coração exercitado na ganância, filho de maldição. Então ele é maldito. Verso 15: os quais, deixando o caminho direito, desviaram-se. Então Balaão era um desviado, tendo seguido o caminho de Balaão. Está vendo? Então, Deus está usando aqui como exemplo. Pedro, aqui inspirado pelo Espírito Santo, está usando Balaão como um exemplo negativo. Olha lá, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua própria transgressão. Verso 17: esses são fontes sem água, névoas, levaram-nos por uma tempestade, para os quais está reservado o negrume das trevas. Então sabe como que Balaão é lembrado? Condenado. Triste, não é, irmãos? E para encerrar a história de Balaão aqui, ele foi morto. Ele foi morto por causa da sua cegueira espiritual. Foi morto como resultado pela sua cegueira espiritual, sua doença espiritual. Números capítulo 31, versos 6, 7 e 8 diz assim: e Moisés mandou à guerra estes 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, o qual levava na mão os vasos do santuário, as trombetas, para tocar o alarme. Verso 7: e pelejaram contra Midian, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram todos os homens. Presta atenção: e mataram todos os homens. Verso 8: com eles mataram também os reis de Midian, a saber, Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, 5 reis de Midian. Igualmente mataram a espada Balaão, filho de Beor, por mando de Deus. Eu estava meditando nisso, né, irmãos? Cegueira espiritual terrível. Olha quantas coisas Balaão tinha que ter enxergado e não enxergou. Então, o que leva à cegueira espiritual? Você precisa entender isso. Você, nos dias de hoje, você precisa aprender, para você não cair nessa doença, para você ter um tratamento preventivo. Nem todo tratamento é curativo, irmãos. Alguns é preventivo, é para prevenir, é para não acontecer, para não chegar lá. Então, sabe, irmãos, uma das coisas que leva à cegueira espiritual, preste atenção, porque a gente vê muita gente caindo hoje por isso. A gente vê hoje muita gente cega espiritualmente porque cai nessa. Uma das coisas que leva à cegueira espiritual é o desejo por algo maior. A trama inteira que envolve a história de Balaão prova isso. Quando Balaque veio com uma proposta maior, quando Balaque veio, né?
oferecendo mais alguma vantagem para ele, que não era vantagem, só ele que achou que era, mesmo já sabendo que Deus era contrário. Balaão endoidou, irmãos. O coração dele desejoso de coisa maior, de coisa grande. Então, eu tenho que pregar nesta noite: cuidado, crente, cuidado. Ah, pastor, é pecado desejar alguma coisa maior? Não, você desejar em si alguma coisa maior, não, mas você tem que tomar cuidado com isso. Que caminhos você vai trilhar para conseguir algo maior para a tua vida? É aí que está o problema, irmãos. A ganância não pode ser exercitada na nossa vida. Não exercite a ganância, não dá moral para ela. Remédio preventivo para isso. Remédio preventivo: contente-se com aquilo que Deus te dá. Diga bem forte aí: contente-se com aquilo que Deus dá. Com aquilo que Deus dá. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia diz que a bênção do Senhor, escute isso, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Amém. Ou seja, a bênção do Senhor, ela nos deixa melhor de situação e ela não nos causa sofrimento, ela não acrescenta sofrimento para a nossa vida. Então se contente. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do versículo 7 diz assim: olha, nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar daqui. Verso 8: tendo porém alimento e com o que se vestir, estejamos com isso contentes, porque isso aqui é o primordial, é o mais necessário para a nossa vida, né? Ele diz no verso 9: mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, aos quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, fuja destas coisas. Amém. Então esse é o primeiro passo: é se contentar com aquilo que Deus deu. Irmãos, quando a gente se deixa o descontentamento entrar no nosso coração, aí já vai começando a ficar difícil. Aí tudo vira motivo, aí tudo vira justificativa para fazer o que é errado. Você conversa lá com o ladrão: ah, porque eu tinha que alimentar meus filhos, estava chorando em casa. Mas quantos alimentam os filhos que choram em casa sem tomar o que é dos outros? Você pega lá a mulher prostituta, ela fala: ah, eu não tinha onde morar, eu não arrumei emprego, eu tentei, mas não arrumei. Irmão, nessa terra só não arruma emprego quem não quer trabalhar, quem não gosta de trabalhar, ou quem tem um histórico da vida profissional ruim demais, irmão. É assim, porque quem quer trabalhar sempre arruma alguma coisa. Aí começa a aparecer as desculpas. Então, outro remédio preventivo para você não cair nessa desgraça aqui é: saiba o quanto você é rico para com Deus. Quem aqui é rico para com Deus, diga amém. Amém. A Bíblia diz em Tiago 2,5: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Olha para esse irmão que está do lado, diga assim para ele: diga, já já. Já, já. Daqui a pouco Daqui a pouco nós vamos receber uma grande herança. nós vamos receber uma grande que nos está herança reservada. que está reservada. Você percebeu, irmão, como é maravilhoso ser herdeiro de Deus, irmão? Herdeiro do Senhor, nós somos herdeiros do Senhor, logo receberemos uma grande herança do Senhor. Outra coisa que leva à cegueira espiritual, nós temos que tomar cuidado com isso, é a falsa espiritualidade. Você leva para a cegueira, aí fica cego, né? Por que Balaão posou de espiritual ali para os príncipes de Balaque? Para que isso? Ele lhes respondeu, versículo 8: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Agora pois rogo-vos, lá no 19 ele diz também: rogo-vos pois que fiqueis aqui ainda esta noite,
para que eu saiba o que o Senhor me dirá mais. Ele pousou de espiritual, eu vou orar, e Deus vai me dar uma resposta. Ele pagou de espiritual, irmão. Um homem de oração, né? Um homem, já estava sério. Orar, irmãos, para pedir o aval de Deus para fazer o que é pecado. Conversa mole, hein? É a mesma coisa que você orar, irmão, para Deus tomar a esposa do outro lá e dar para você, a mesma coisa, irmão. Orar para Deus provocar um divórcio lá, para você ficar com a mulher do outro, isso não existe, irmão. Orar para uma coisa pecaminosa, orar para algo que ele por acaso não sabia que amaldiçoar o povo de Deus é pecado? E abençoar, dar a vitória para o inimigo de Deus, ele vai orar para Deus, para ver se Deus permite que ele vai lá abençoar uma pessoa, abençoar um povo, abençoar alguém que estava se levantando contra o povo de Deus. Será que Balaão não sabia quem era aquele povo? Porque Balaque, quando vem até ele, diz assim, eis que saiu do Egito um povo que cobre a face da terra, e estaciona de frente de mim. Balaão não sabia quem era o povo que saiu do Egito? Balaão não sabia se era o povo dele? Ele não conhecia a história que Deus tirou o povo dele lá do Egito? Ele estava no caminho, não tinha nada da terra prometida ainda, ele já estava no caminho. Então Balaão sabia, que negócio é esse de querer dar uma de espiritual agora e orar para pedir a Deus autorização, para pedir o aval de Deus para fazer uma coisa que é pecado? Irmão, você conversa mole. Quem é espiritual de verdade, faz a vontade de Deus, ele não fica só no jargão, não fica só na conversa, aquelas frases montadas, sabe? Quem é filho de Deus não fica. A frase montada, né? Deus me levantou por cabeça e não por cauda. Tem crente que fala, não, eu trabalho de empregado? Não, Deus me levantou por cabeça, não por cauda. Será que era disso que Deus estava falando? Então o trabalho de empregado é ruim agora? Então o trabalho de empregado agora não presta mais? Irmão, trabalhar de empregado é melhor que trabalhar por conta própria. Você vive mais tranquilo do que trabalhar por conta própria. Só quem já se lascou trabalhando por conta própria que sabe o que é. Dificuldade, alguns boletos chegam. A hora que tem que tomar uma decisão meio complicada, meio difícil, né? Quem é espiritual faz a vontade. Daqui a pouco a gente vai ver um remédio para isso. Um remédio contra a falsa espiritualidade. Já, junto com outra aqui. Outra coisa que leva a cegueira espiritual: permitir-se ser usado como instrumento de justiça. Vou traduzir de uma forma melhor. É permitir-se ser um instrumento de Satanás. Romanos capítulo 6, verso 13 diz assim, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. Não é o que Balaão foi? Instrumento de iniquidade? Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então o meu remédio para reparar essas duas situações aqui, primeiro remédio, né? O remédio para essas duas coisas é confessar os seus pecados e buscar o perdão de Deus. Se a pessoa ficou aí, ou está vivendo aí pagando de falsa espiritualidade, está na hora de pedir perdão para Deus. Se a pessoa se permitiu ou está se permitindo ser usado como instrumento de Satanás, como instrumento de injustiça, confessa seus pecados a Deus, busca o perdão de Deus, clama pelo perdão de Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só que não pode esquecer de uma frase que Jesus falou para aquela mulher. Lembra daquela mulher prostituta que eles queriam apedrejar ela, adúltera lá, queriam apedrejar ela e tal, e Jesus está lá escrevendo na areia, e aí Jesus falou assim: olha, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Vieram ali apertar Jesus com isso aí saiu todo mundo de fininho, ficou a Jesus e a mulher. O que Jesus falou para a mulher? Vai e não peques mais. Porque fica, Senhor, me perdoa do meu pecado, vai lá e faz de novo o pecado. Aí volta lá, Senhor, me perdoa do meu pecado, e vai lá e peca de novo, faz a mesma coisa.
Ah, Senhor, me perdoa do meu pecado. E continua falando, isso também é falsa espiritualidade. Fora. Não vai, aí não adianta. Então, confesse seus pecados e não peque mais, para com esse negócio, seja verdadeiro. Outra coisa que leva a cegueira espiritual é desobedecer, teimar com Deus, insistir no erro. E Deus disse a Balaão: não irás com eles, não amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Mas Balaão foi, irmãos, Balaão teimou. Balaão foi. Qual que é o remédio para isso? Ouvir Deus e quebrantar o coração. Hebreus 3,7 diz assim: pelo que, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação do deserto. Então esse é o remédio, é não ficar com o coração duro, teimoso, insistente mesmo. Se Deus está falando, que Deus fala é bom, que Deus fala é justo, que Deus fala é verdadeiro, que Deus fala vai nos conduzir para a bênção, vai nos conduzir para a vitória, amém? Amém. Eu quero encerrar para a gente tomar ceia. Eu quero encerrar com duas observações muitíssimas importantes. É o último slide. Primeira observação: quando o ser humano insiste no não de Deus, Deus está mostrando, Deus está dando evidência de que não é para fazer, de que não está dando certo, de que não tem que ser daquele jeito, a pessoa está lá insistindo. Cuidado, hein? Cuidado, porque pode vir um sim de Deus, ou uma permissão de Deus, mas isso não é para te abençoar. Isso não é para te abençoar. Lembra, Deus não estava falando para Balaão que não era para ir? Quando Balaão orou a primeira vez, Deus falou: não vá com eles, não irás com eles. Aí Balaão vai insistir, vai orar de novo: Senhor, e agora? Então vai, Balaão. Aí Deus falou: então vai, Balaão, mas não coloca o anjo no caminho para impedir. A Bíblia não diz que o anjo estava lá para se opor a Balaão? Não era isso? Era para ele não ir. Mas ele não estava teimando, não ir, não estava teimando. Então vai, Balaão, você vai lá, você vai falar só. Irmãos, quando Deus dá esse tipo de permissão, não é para abençoar, e sim para concretizar a derrocada, a queda total do teimoso. Para isso, irmãos. Ou isso é para revelar quem a pessoa é, revelar o seu coração ao mundo. Deus permite isso acontecer para quê? Para que todo mundo veja, para que todo mundo enxergue quem é. Porque Balaão até então era o quê? Era conhecido como profeta de Deus. Então às vezes Deus permite, a palavra de Deus diz o seguinte, irmãos: não há coisa oculta que não haja de ser revelada. Lucas 8,17. Então, esse sim de Deus agora, essa permissão de Deus foi para revelar o coração perverso de Balaão. Essa é a primeira consideração. Fica teimando com Deus, não. Você está tendo evidência de que Deus não está no negócio, abandona logo, cai fora desse trem. Não vai chegar ao ponto de ficar cego espiritualmente, não. E tem uma coisa irônica nessa história aqui. É irônica, mas é relevante. Quando Balaão foi, aí a Bíblia diz que Balaque levou ele lá dos altos de Baal, e lá ele contemplou todo o povo de Deus. E aí eles ofereceram sacrifício. Balaão não está fazendo nada disso. E Balaão fez lá o sacrifício e tal. Quando Balaão foi impetrar a palavra, quando Balaão foi soltar a palavra, que ele estava lá para quê? Para amaldiçoar o povo, né? Essa era a ideia, vou amaldiçoar o povo. Quando Balaão foi impetrar a praga, quando ele foi deixar a boca dele falar, as primeiras palavras de Balaão foram intrigantes. Números capítulo 24, agora, versículo 2, 3 e 4, assim. E levantando Balaão os olhos, viu a Israel que se achava acampado segundo suas tribos, e veio sobre ele o Espírito de Deus. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: fala, Balaão, filho de Beor, fala o homem que tem os olhos abertos. Olha que ironia. Fala o homem que tem os olhos abertos. Fala aquele que ouve as palavras de Deus e que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai e se lhe abrem os olhos. Por que é irônico, irmãos? Porque Balaão estava enxergando coisa de Deus errada. Balaão estava cego espiritualmente.
Ele estava pensando que ele estava vendo tudo, ele estava sabendo o que estava fazendo, ele estava louco, ignorante, errado. Ele não estava dessa forma, ele não estava de olhos abertos. Mas é assim, escute, por que eu disse que isso aqui é irônico, mas é muito relevante? É assim que Deus quer você. Olha para esse irmão do teu lado, diga para ele, diga para ela, é assim que Deus te quer. É assim que Deus te quer. Deus te quer de olhos abertos. Deus te quer de olhos abertos. Deus te quer, sabe? Deus te quer. Tendo a visão do Todo-Poderoso. Tendo a visão do Todo-Poderoso. Deus quer que você ouça a palavra de Deus. É assim que Deus nos quer, irmãos. Deus quer que nós caiamos para que os nossos olhos sejam abertos. Amém? Deus derrubou Paulo no caminho de Damasco, não derrubou? Claro, no céu derrubou Paulo por terra. E aí vieram escamas nos seus olhos, mas ele foi até a casa lá de um certo Ananias, que orou por ele, e seus olhos se abriram. Deus nos quer de olhos abertos. Deus nos quer vendo a visão do Todo-Poderoso. Amém? A banda sobe. Os irmãos que vão servir a